Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGRE, fundo de lajes do Pátria, da antiga CSHG. Um fundo, pessoal, que é impressionante. Eu queria mostrar isso aqui para vocês primeiro, antes de falar sobre o relatório gerencial. Ele está negociando a R$104. E se a gente for pegar, o mínimo histórico dele é 94, então ele está próximo do mínimo histórico. Inclusive está abaixo, muito abaixo, inclusive do que ele negociou na pandemia. Para vocês verem que absurdo, que assim, é surreal o deságio que esse fundo está sendo negociado. E se a gente for pegar, vamos pegar lá no relatório, o relatório agora de setembro, ele está com mais ou menos o mesmo preço que ele fechou setembro. Olha o deságio em relação ao patrimonial, vamos pegar, na verdade não precisa, né? Não, ele não faz aqui, deixa eu pegar o deságio em relação ao patrimonial. 104, quanto que ele estava mesmo? 104,23. 104,23, vou pegar a calculadora aqui. 104,23 dividido por 152,22. 68, ou seja, 32% de deságio é muita coisa, é impressionante mesmo. Ele vem pagando 75 centavos, que dá os 9, mais ou menos 9% de yield, um baita do yield de 78 centavos, né? E pessoal, provavelmente ele é um dos fundos da CSHG Pátria, que até se vocês viram o vídeo do HGRE, eu não acredito, o HGLG provavelmente não tenha pagamento extraordinário, muito provável que não, o HGRU, em função dessa questão das movimentações que ele fez, das compras que ele está fazendo em referente à última emissão, provavelmente também não tenha. Agora o HGRE vai ter. O HGRE é praticamente certo que vai ter, inclusive pode até aumentar o lucro, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos lá, o fundo gerou um resultado total de 1,37 por cota, um líquido de 1,04, um lucro líquido de 1,04, pagou 78, ou seja, aumentou mais a reserva, principalmente em função do recebimento da segunda parcela a gente comentou isso no vídeo do mês passado no TEP 11 do pagamento, né, que é a venda que o HGRE fez para o TEP 11, ainda tem 3 parcelas para serem recebidas, 43 centavos por cota de resultado, ou seja, incremento de resultado. Aí tem uma pequena negativa aqui, mas é pouca coisa, impacto negativo de R$893, pouca coisa. Aqui um diferimento do aluguel da Azul, 1 centavo por cota. O fundo então pagou 78 centavos e gerou 1,04, então aumentou a reserva. Aqui o fundo atingiu uma vacância financeira de 14,1%, cenário que só havia acontecido em 2019, pré-pandemia, ou seja, ainda é alta, mas comparado ao histórico do fundo, é uma das mais baixas nos últimos 5 anos, o que é impressionante. E aqui um ponto importante, o edifício Antônio Chagas, que eles estão naquele dilema, inclusive eles colocam aqui, né, que eles estão em fase de diligência para vender, mas também estão abertos à locação. Então, aqui eles colocaram que está no início da diligência por parte do comprador. Então, ao meu ver, esse ativo provavelmente vai seguir para o caminho de venda, e é a estratégia do fundo. Eles preferem que vender o ativo porque ele está fora do padrão que eles estabeleceram lá no começo do ano. Se vocês lembram lá do relatório que eles fizeram em janeiro, mostrando qual seria o desenvolvimento para esse ano, e uma dessas era o desinvestimento de vários ativos que não tinham mais o perfil do fundo, e o Antônio Chagas é um deles. Então, em tese, ele está partindo para venda. O Vivo Curitiba, que está em momento de negociação avançada também. Então, eles falam, entendemos que as vendas são positivas para o fundo, uma vez que ambos os ativos não se enquadram na visão estratégica do gestor para o HGRE, então esperemos, se de fato acontecer alguma coisa esse ano ainda, o que eu acho difícil, teremos mais pancada por semestre, mas eu acredito que não. Eu acredito que eles devem vender para o ano que vem, até para poder ter um guidance de pagamento interessante para 2025. Então eles falam que no fechamento de setembro tivemos redução na vacância física de 16,6 para 14,1, assinatura de 6 andares da Torre Martiniano, e Ciro Libanês, 2 andares. Aí falando sobre o Antônio Chagas, né, a questão de ou loca ou vende, tá, em princípio tá para venda. Assinamos uma locação no andar do Centro Empresarial Guaíba, que é lá no Rio Grande do Sul, um dos prédios que sofreu lá com as enchentes, para a empresa Unifique, do ramo de telecomunicações. Também tiveram algumas devoluções, né, mostrar algumas devoluções aqui, mas o que é importante é que o saldo foi positivo em termos de locação e devolução, isso é importante. Então aqui mostrando que o HGRE está
assim, é um ativo que você, para ter em carteira, tem que ter muita noção do que é ter um ativo de lajes com uma vacância alta. Esse acho que é o mais importante de você avaliar. Obviamente os membros sabem aqui do canal, sabem qual é o meu preço para HGRE e qual que é a minha opinião sobre esse ativo em termos de compra ou não compra. Obviamente isso aqui eu não posso passar publicamente, mas se você tiver interesse, seja membro aqui do canal. Então aqui o fundo teve um resultado, como a gente já viu, de 12 milhões, pagou 9, gerou uma baita reserva aqui para quase 26 centavos de aumento de reserva. E se a gente for alinhar com o que vem sendo feito no fundo em termos de pagamento, se a gente for ver aqui, ó, em junho, quando ele pagou 1,50, praticamente o dobro quase do que ele vem pagando, ele tinha 3,15. Então ele pagou e voltou para 2,02. Então, pessoal, se ele mantiver nesse ritmo, eu acredito que deve ser um pagamento de R$ 1 por cota. A não ser que tenha alguma venda até o final do ano para ele passar de R$ 1 por cota. Então, eu estimo que seja por volta de R$ 1 por cota, a não ser que o fundo queira pagar mais do que os 95%. Aí, talvez tenhamos um presente de Natal generoso. Mas eu acredito que não. Tanto é que em dezembro do ano passado ele tinha 2,36 e pagou 1,20. Agora ele tinha 3,15 e pagou 1,50. Então a questão toda é o seguinte: ele tem para o final do ano, ele gera menos resultado do que ele paga. Então ele vai consumir reserva. Ele vai consumir reserva desses 1,95 aqui. Então, provavelmente, teremos um pagamento, por isso que eu estimo que seja mais ou menos R$ 1 por cota aí no final do ano. Aqui a gente vê o resultado, infelizmente é um resultado que apanha por causa da questão do deságio. O fundo muito tranquilo, pessoal, ele tem parcelas para receber, que é essa do empresarial Dom Pedro e do edifício Faria Lima, só que é no ano que vem, que essa aqui é do TEP, né? Só o ano que vem. Aqui é a vacância do fundo, 14%, a gente vê o histórico dela, é a menor, assim, é muito importante isso. Mas também não adianta você reduzir vacância e o preço do aluguel não ser competitivo, né? Mas aqui a gente não tem tanto esse problema. Aqui a alavancagem do fundo super tranquila, embora seja CDI, e o CDI está aumentando, mas não vejo problema, a gente vai até ver pelo gráfico de amortização, está bem tranquilo. E é isso, pessoal. É um ponto importante de vocês analisarem um fundo sendo negociado com baita de um deságio. Na verdade, todos eles, né, de lajes, JSRE, o HGRE, TEP11, PVBI, o próprio BRCR, todos eles sendo descontados, sendo negociados com baita deságio, e aí cabe a você entender se esse deságio é compensador ou não. Se você quiser saber a minha opinião, seja membro aqui do canal, beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.